Olá, povo feliz, a paz do Senhor, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa de devocional aqui no nosso canal do YouTube da Igreja Batista Mananciais. Eu sou o pastor Márcio Mesquita, estou falando aqui de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro milagre de Jesus. Um milagre muito impactante também no seu ministério. Antes de nós começarmos a falar sobre esse milagre, não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, habilite ali rapidamente ali as notificações para você sempre estar recebendo atualizações dos conteúdos que nós estaremos colocando no nosso canal e também dá o seu like, o seu joinha. A gente agradece aí para a gente abençoar outras vidas, para que outros tenham acesso também a esse conteúdo, tá ok? O terceiro milagre de Jesus, ele é um milagre muito especial. Nós vivemos o primeiro, nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre Jesus transformando a água em vinho lá em Caná da Galileia. O segundo milagre, que foi a cura do filho do oficial, também na mesma cidade. E o terceiro agora, Jesus, ele cura um paralítico em Betesda. E eu queria utilizar o texto do Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Esse é o texto principal que nós vamos abordar nessa devocional. Venha comigo, fique até o final desse vídeo, seja abençoado. A palavra de Deus está agora sendo apresentada para você através desse programa de devocional. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Passados essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto, em determinado momento, um anjo descia em certo tempo, agitava, e o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo em seguida esse homem se levantou, pegou o seu leito e foi curado, e voltou a ter uma vida normal. Muito interessante esse texto, porque esse texto ele faz uma narrativa que é uma narrativa assim, muito peculiar àquela época. Ou seja, conta a história de um povo, de uma sociedade que vivia, as coisas aconteciam, e junto a essa rotina também existiam também pessoas com problemas muito parecidos com o que nós vivemos nos dias de hoje. Chama a atenção para a gente na devocional de hoje é que Jesus ele faz uma pergunta. Primeiro, ele pergunta para aquele paralítico o que ele quer que seja feito com ele. Você quer ser curado? Parece ser uma coisa assim meio ilógica, uma coisa assim meio que sem sentido, como se Jesus não entendesse aquele cenário. Queridos, na verdade, Jesus ele fez tudo de uma forma muito criteriosa. E até hoje, nos dias de hoje, Jesus faz da mesma forma. Muitas pessoas, elas não querem resolver os seus problemas, porque esses problemas acabam se tornando parte da sua vida, da sua história. Eu vou contar aqui uma história muito interessante. Quando eu era adolescente na igreja, era muito interessante. Muitos irmãos faziam até mesmo de propósito. Quer ver? Olha só, vou perguntar ao irmão tal lá, para ver como que ele está. Ele vai falar bem isso, ó. E era muito interessante. Quando alguém chegava para o irmão e falava assim: Ei, meu irmão, a paz, tudo bom? Como que você está? Ih, meu irmão, tá difícil. Ih, meu irmão, muita luta. Ih, meu irmão, minhas pernas doem muito. E ele sempre tinha a mesma resposta. Olha que eu vivi 15 anos nessa igreja, tá? E foram 15 anos esse irmão falando sempre das suas dores e das suas dificuldades. Tem muitas pessoas que precisam ter problemas para que sejam aceitas ou até mesmo assistidas. É algo assim muito triste, mas acontece. Jesus, quando pergunta para aquele paralítico o que ele quer
que ele faça ele, ou se ele quer ser curado, conforme a narrativa desse texto aqui do Evangelho de João, ele na verdade estava provocando naquele homem alguma coisa muito especial, uma mudança. A Bíblia fala que ele vivia há 38 anos tentando ser curado ali naquele tanque chamado Betesda. O texto não fala que ele tinha 38 anos de idade, fala que há 38 anos ele tentava ser curado. Então a gente pode entender que aquele homem tinha muito mais do que 38 anos de vida. Então eram 3 décadas. Quero dizer para você que Jerusalém tinha 12 entradas naquela época. Uma delas, essa é a entrada da Porta das Ovelhas, que dava acesso direto ao tanque de Betesda, que era um local de purificação. Lá havia 5 lajes, né? A gente vê no texto, são 5 varandas, como se fosse um local em que você se posicionasse em volta desse tanque. Eu tive a oportunidade de ir em Israel há um tempo atrás e tenho vários relatos e fotos e pude entrar dentro daquele local. E é um local assim formidável. Quando nós lemos o texto, a gente consegue se transportar para aquela realidade. E vou te falar uma coisa, para um paralítico descer até o fundo daquele tanque, tem que ser ajudado, tem que ter alguma coisa para que possa conduzir ele até lá, porque humanamente falando, sozinho seria impossível. Talvez você hoje também não tenha ninguém para te ajudar. E quando Jesus faz essa pergunta para ele, tu quer ser curado? É porque a partir do momento que ele fosse curado, ele iria perder todas as suas vantagens, todas as benevolências. Imagine o povo indo em direção a Jerusalém, o povo indo preparado para adorar a Deus e ver moribundos pelo caminho. Muitos ali tinham aquele estilo de vida como seu ganha-pão. E a partir do momento em que Jesus curasse, ou ele fosse agraciado, ele ia perder todas as suas vantagens. Ele teria que pegar o leito dele, carregar, seguir a própria vida, conquistar o seu próprio pão, ganhar o seu próprio sustento. Muitas pessoas hoje não querem ser independentes espiritualmente, porque depende de algumas bengalas emocionais. Essa bengala emocional pode ser uma pessoa que sempre te ajuda em oração, pode ser sempre um pastor que esteja assistindo às suas lutas, pode ser sempre uma igreja que está sempre olhando para você como um pobre coitado, uma pobre coitada. Eu quero dizer para você, na devocional de hoje, que você não deve se sentir dessa forma, porque Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores e maldições. Ele nos fez mais do que vencedores e só vai ter acesso a todas essas bênçãos aqueles que verdadeiramente levantar e der o seu passo de fé. Hoje, nesse terceiro milagre de Jesus, o milagre em que ele cura um paralítico de Betesda, ele está ensinando para a gente alguns princípios fundamentais. O primeiro é, pare com esse sentimento de pobre coitado. Se valorize, você tem valor. Deus, ele está agindo através da sua vida e caso você ainda não tenha vivido esse encontro, ele abre agora a oportunidade para você. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir o teu coração, eu vou entrar. Você vai ser precioso aos olhos do Senhor. Aquele paralítico nos ensina muitas coisas hoje. E uma das coisas que ele nos ensina é que nós devemos sempre estar dependendo de Deus, não dependendo das pessoas. Não dependa das fontes, não dependa delas. O Senhor, ele está acima de todas as fontes. As fontes que você está buscando talvez não sejam as fontes adequadas. Busque direto ao Senhor. Não resuma a tua felicidade a pessoas ou a algumas conquistas pessoais que você talvez almeje. Nesse momento agora, Deus te chama para uma mudança, uma tomada de direção. Aproveite essa experiência de hoje. Aprenda com o paralítico de Betesda. Busque direto na fonte. Essa fonte não é a fonte que todos buscam. Talvez essa fonte ela esteja sendo agora disponibilizada para você. É Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e eu quero convidar você amanhã para mais uma jornada em Mananciais todo dia, no nosso 4º dia aqui nesse canal. Deus abençoe. 4º dia, 4º milagre. Amanhã é o nosso encontro e eu espero você por aqui. Tá bom? Fique na paz.